Eu vou dar um conselho que eu estou tentando seguir, a minha esposa também. Estamos tentando seguir, porque os nossos filhos são pequenos, ainda não são adolescentes, mas o nosso maior exemplo como pais é Deus e como ele age no grande conflito. Ele dá liberdade. E eu acredito que a liberdade é algo perigosa, existe risco, nós vemos isso no grande conflito, porque o grande risco da liberdade que Deus deu foi que o pecado tem causado tanta ruína. Criança de 2 anos não pode ter muita liberdade. Ela corre na rua, ela se machuca facilmente, ela não tem noção de nada. Ela coloca a mão na tomada, ela coloca a mão na panela quente. Então, criança não pode ter muita liberdade. Adolescente precisa de liberdade. E o que eu vejo, o que eu mais vejo é jovens que foram criados na igreja saírem da igreja. Existem mais jovens saindo do que ficando, dos que são criados na igreja. E isso se aplica a tanto lares mais progressistas como lares conservadores. Isso é fato para tanto a direita como a esquerda. Os jovens que não aprendem a tomar decisões como adolescentes, elas não desenvolvem sua individualidade. Muitos pais, na tentativa de permanecer, manter os filhos nos caminhos de Deus, impõem a sua vontade e não dá muita margem para o erro, muita margem para a escolha própria. Então, eu acredito que, para mim, uma chave que determinou a minha conversão foi o fato que eu nunca na minha vida, como adolescente, fui obrigado a frequentar a igreja, nunca fui obrigado a ter uma dieta saudável, nunca fui obrigado a me abster de filmes. Tudo o que eu fiz foi por escolha própria. E olha, eu assisti muitos filmes que eu não era para ter assistido. Eu comi muita coisa que não era para ter comido. Fumei, bebi, passei muitos sábados não frequentando igreja. E eu acredito que a liberdade é um elemento muito importante. Agora, não quer dizer que um jovem vai ter liberdade total. Ele tem que ter mais liberdade do que uma criança de 2 anos, mas não seria uma liberdade indiscriminada. Mas eu acredito que, à medida que um jovem vai se desenvolvendo e amadurecendo, o pai precisa soltar um pouco. Então, eu acredito pessoalmente que um jovem de 18 anos que ainda mora em casa, ou até mesmo de 16 anos, talvez, apesar de não existir uma idade certa, não existe fórmula, mas assim, existe um ponto na vida de um jovem em que ele deve não ser obrigado a ir à igreja. Eu sou professor de escola sabatina da minha igreja dos jovens e young adults, que são os jovens adultos de 20 anos para baixo, entre 15 a 20 anos de idade. E eu me admiro quando eu vejo os pais saindo de férias e os jovens agora estão em casa sozinhos, já dirigem e chegam e estão frequentando a escola sabatina sem os pais estarem presentes. Esse tem que ser o alvo. Então, existem casos em que o jovem ele chega a dizer, olha, eu não quero ir mais para a igreja. Tem uma certa idade que obrigar só porque ele ainda mora sob o seu teto não vai aumentar a probabilidade dele se converter. Obviamente, ele não está convertido, mesmo tendo sido criado na igreja. Você quer aumentar a probabilidade dele se converter, em vez de impor mais, é melhor soltar mais. É claro que precisa ter limites, principalmente dentro do lar. Acho que bebida ou maconha dentro da casa, você tem como pai o direito de dizer, olha, aqui tem limites. Você tem liberdade, mas nesse ponto é inegociável. Mas impor frequentar a igreja numa certa idade, eu acho que causa mais endurecimento do que conversão. Muito Muito bom, bom. muito bom. E de É o fato, livre-arbítrio, né? Que Deus tanto é, nos dá e eu, como pais, né? Não, exato. não como pais, mas a gente entende o ponto que você quer colocar, né?
Exatamente. O livre-arbítrio é perigoso, o livre-arbítrio é perigoso e às vezes ele parece trazer condições que você não quer. É justamente o que acontece no grande conflito. O livre-arbítrio ele trouxe resultados indesejáveis, mas a alternativa do livre-arbítrio é um resultado pior ainda. Então, eu Uhum. prefiro que o meu filho não vá para a igreja, se ele tem 18 anos, do que ir para a igreja forçado. Agora, o ideal é que ele vá para a igreja por conta própria. Voluntariamente. Mas entre ir forçado ou não ir, se ele já é um, um jovem de 18 anos, eu prefiro que ele não vá. Ok, Bom, ok. É muito bom porque, na prática, os pais realmente querem ter essa imposição, né? E a gente percebe realmente que o jovem não gosta dessa prática, dessa forma, né? E ele acaba se rebelando, né? é até Então, aquela ilustração, né? Sabe quando você aperta muito um isso. parafuso, de tanto apertar ele Uhum, estourando? quebra. Exato. Exatamente. Uhum.